Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa aula de redação de hoje, hein? Hoje vamos estudar recursos argumentativos, que está na página 157 do módulo, hein? Então vamos entender alguns recursos, algumas técnicas a mais para que possamos produzir bons argumentos. Então, como eu disse, né, vamos dar continuidade ao nosso entendimento dentro ainda do texto argumentativo, do texto dissertativo. Vamos ver alguns recursos a mais. Na semana passada nós vimos os tipos, né, de argumentação que nós podemos utilizar para que tenhamos um leque de opções a depender do tema, escolher como é que eu vou argumentar. Hoje vamos ver alguns outros tipos de argumentação, como os podemos fazer. Nós vimos tipos de desenvolvimento, agora os tipos de argumentação. Isso dentro ainda do nosso desenvolvimento. Então, de um modo ou de outro, associamos o verbo argumentar ao ato de convencer, de persuadir. É exatamente isso, né? Nós fazemos isso o dia todo, o dia todo. Até mesmo uma coisa simples, por exemplo, uma menina, quando recebe uma crítica sobre o cabelo, ou um homem, quando recebe uma crítica sobre a roupa, ali a gente argumenta, a gente se defende, talvez uma menina diga que o cabelo é dela, e aí leva a pessoa a ser convencida de que realmente o cabelo é dela porque eu estou me importando. Talvez o cara diga que a roupa dele ele gosta, que ele comprou, que compra ele, que ele comprou com o dinheiro dele. Mesmo uma coisa simples, nós estamos argumentando, nós estamos convencendo a pessoa de que o nosso entendimento é o melhor, de que a nossa forma de pensar é a mais correta. Então a gente busca persuadir aquela pessoa. Mas quando a gente fala de escrever um texto argumentativo, de argumentar em um texto, aí leva um pouco de tensão para a maioria das pessoas. Mas vocês podem fazer isso de diversas formas. E hoje veremos alguns tipos de argumento, alguns tipos de argumento que podemos utilizar no nosso desenvolvimento. Como, por exemplo, o primeiro é a prova completa. Prova completa como argumento. Como é que você vai fazer isso? A prova completa é a estratégia mais comum utilizada em texto dissertativo. Como a expressão indica, a ideia é comprovar aquilo que se afirma com algo completo. Então você vai convencer aquela pessoa de o que você está falando, de que o que você está falando está correto, persuadir, convencer aquela pessoa a se posicionar a favor do seu entendimento através de algo completo. E o que é esse algo completo? Pode ser um relato ou um fato, a referência de um dado estatístico, a descrição pormenorizada. Por que essas coisas são completas? Porque são coisas inquestionáveis. Por exemplo, uma notícia, um dado estatístico a respeito, por exemplo, da pandemia, a respeito da violência. É algo que realmente foi feito por estudiosos, por pessoas que pesquisaram, que tomaram tempo para apresentar aquilo. Então aquilo é algo concreto, algo já comprovado. Sendo assim, a pessoa fica sem saída, levando assim ela a ser convencida a concordar com você. Então a prova completa é justamente isso, é você pegar algo que já está estabelecido, que já foi feito, algo bem fundamentado, e levar aquilo, trazer aquilo para a sua redação como argumentação. Sendo assim, se torna inquestionável. A pessoa é obrigada a concordar com você, sendo assim persuadida. Podemos também utilizar no nosso desenvolvimento o argumento de autoridade. O que é isso? Ocorre quando o autor do texto faz citações de especialistas, de estudiosos sobre o tema em questão. Aí é que vocês devem colocar entre aspas, certo? Se você for escrever exatamente o que certo autor disse sobre o tema, você precisa colocar entre aspas. Aqui vocês têm duas opções, né? Duas opções não, na verdade é uma faca de dois gumes, né? É algo que favorece seu texto se você fizer corretamente. Mas se você fizer de forma incorreta, prejudica o seu texto. Por exemplo, se você fizer a citação e não colocar as aspas, aquilo ali se torna um erro, tá bom? Outro erro que pode acontecer no momento de você fazer o argumento de autoridade é você não conseguir relacionar a citação ao seu texto, ao seu desenvolvimento. Aquilo ficar um pouco solto, aquela citação ficar sem relação com o texto. Uma outra falha que pode acontecer é a sua citação não ter relação exatamente com o tema, ficar inserido incorretamente. E além disso, para fazer essa citação, você precisa ser um leitor, precisa ser uma pessoa que tem de fato conhecimento.
Mas vai uma dica. Algumas citações, por exemplo, a respeito da educação, ou a respeito da questão da criminalidade, da violência, podem ser úteis em diversos temas. Por isso, vale a pena decorar algumas citações, tá bom? Escolher uma citação que você pode utilizar em diversos temas e decorar o autor e a citação. E cada vez você vai utilizando ela de uma forma diferente, relacionando a diversos tipos de tema. Também temos o argumento pragmático. Nesse caso, você procura estabelecer uma relação lógica de causa e consequência. Vimos isso em tipos de desenvolvimento, né? Quando você apresenta o problema que tem causado o problema e em seguida apresenta a consequência para esse problema. E você pode apresentar assim como resolver esse problema na sua conclusão. Além disso, temos o argumento dedutivo, de dedução. É o meio de construção do raciocínio baseado em duas premissas, de uma conclusão lógica. É o tipo de argumento que você leva o leitor a ser convencido a deduzir aquilo logicamente, por você apresentar dois ou mais entendimentos possíveis, levando assim a uma conclusão óbvia, lógica, em que a pessoa fica, poxa, é mesmo, isso está certo. Ela chega à mesma conclusão que você, deduzindo o óbvio. Atividade para casa, página 158 até a 155. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom, pessoal? Estudem, aproveitem o final de semana e um bom final de semana para todos. Tchau, tchau.